Rapaz, viado, quanto mais tu pensa em Pop Playtime, mais tu percebe que aquilo é jogo de terror não, mano. É um comentário sobre a falta de fiscalização trabalhista. Sério mesmo, mano. Não tem monstro, não tem entidade antiga, não tem maldição. O que tem é uma fábrica largada, cheia de erro básico, onde ninguém passou pra conferir se tava tudo certo. Aquilo ali não precisava de exorcista, precisava de um fiscal do trabalho com um bloquinho na mão, velho. Se tivesse um colete refletivo e uma prancheta, metade do jogo acabava em 5 minutos. Porque pensa comigo, uma fábrica gigante, cheia de funcionário, criança envolvida, experimento estranho, e ninguém nunca disse: pai, está certo isso. Não tem câmera funcionando, não tem segurança, não tem controle de acesso. Qualquer pessoa entra, anda quilômetros dentro da fábrica, puxa a alavanca, liga a máquina perigosa e pronto. Mano, se aquilo fosse no mundo real, o primeiro susto não seria o Huggy Wuggy, seria o processo judicial chegando aqui ali que nem um míssil, mano. Aquilo ali é o sonho de qualquer advogado trabalhista, mano. O Huggy Wuggy, inclusive, mano, só existe porque ninguém nunca pensou em fechar uma porta direito. O bicho fica solto num galpão gigantesco, sem jaula, sem trava, sem segurança nenhuma. É literalmente um boneco assassino andando por aí porque alguém disse: ah, depois a gente vê isso. E viu nada. Se tivesse um cadeado vagabundo de feira, metade do terror ia pro ralo, mano. O problema não é o monstro, é a gestão completamente irresponsável da fábrica, mano. E o jogador, que teoricamente é um ex-funcionário, entra lá como que entra no mercadinho. Não tem recepção, não tem identificação, não tem ninguém dizendo: ei, tu não pode entrar aqui, mano. Tu só entra, anda, mexe, ninguém questiona nada. Isso não é liberdade, mano, isso é abandono. Aquilo ali parece mais um prédio esquecido pelo governo do que uma fábrica que lidava com produto infantil. Se tivesse uma fábrica escrita interditado, já resolvia metade do problema. A fábrica tem uma máquina perigosa em todo canto. Esteira, prensa, elevador, tudo funcionando ainda. Isso por si só já é absurdo. O lugar foi abandonado, mas a energia tá ligada e as máquinas estão operando. Tudo tá rodando lisinho, mano. Quem paga essa? Quem é que faz a manutenção? Quem foi que autorizou isso? Não existe terror maior do que uma empresa que abandona o prédio, mas deixa tudo ligado como se fosse normal, mano. Aquilo ali é um risco à vida até sem monstro nenhum, mano. E não vamos esquecer das crianças, né? Porque a ideia genial foi misturar criança, brinquedo, experimento e fábrica industrial no lugar. Que poderia dar errado, né? Absolutamente. Pop Playtime não é sobre maldade, é sobre decisões péssimas tomadas em sequência. Cada passo da empresa parece ter sido decidido numa reuniãozinha rápida, tá ligado? Onde ninguém pensou nas consequências que aquilo ia ter. O terror nasce da burrice administrativa, tá ligado? Não do sobrenatural. A Playtime Corporation basicamente criou um ambiente perfeito para desastre e depois ficou surpresa quando deu. É aquele clássico caso de empresa que cresce rápido demais e esquece de ter responsabilidade. Ah, nossa, inovar, vamos criar algo novo, vai dar certo. E ninguém parou pra pensar no básico: segurança, ética e fiscalização. Resultado: monstros assassinos, funcionários mortos e uma fábrica inteira virando cenário de jogo de terror. Inovação sem limites e é só o caso. Se tivesse um único fiscal sério ali dentro, o jogo acabava no primeiro capítulo. O cara ia olhar em volta, ver os corredores, as salas escondidas, os experimentos, ia mandar fechar tudo na hora. Huggy Wuggy ia virar a prova de processo, não antagonista. A Pop ia ser material apreendido e a fábrica ia ganhar uma faixa enorme escrita interditada até segunda hora. Fim do terror, início da papelada. O mais engraçado, mano, é que o jogo tenta vender aquilo como mistério, quando na verdade é muito simples. Não é o que aconteceu aqui, é como deixaram isso acontecer. Porque nada ali exige explicação sobrenatural, mano. É só descaso acumulado. Empresa que some, funcionário que desaparece, prédio abandonado, tudo jogado debaixo do tapete. Aí anos depois alguém entra e acha estranho. Estranho seria se não tivesse monstro andando pelos dutos, mano. Na moral, se tu for lá, deixar tua casa parada por 10 anos, vai ver se não tem um monstro do tua bosta que tu esqueceu de dar descarga do vaso. E o layout da fábrica é outro crime, mano. Corredor sem saída, sala escondida, porta trancada sem identificação. Aquilo não passa em nenhuma vistoria, mano. Parece que a arquitetura foi feita pra dar errada, mano. Não é funcional, não é segura, não faz sentido. É o tipo de lugar onde tu se perde mesmo com o mapa. Se um funcionário normal trabalhasse ali, já era estressante. Agora imagina um boneco assassino solto. Isso é pedir pra morrer, mano. Terror de Pop Playtime não é psicológico, é burocrático. É o medo de saber quem tava olhando. E não tinha controle, não tinha regra, não tinha consequência. A empresa simplesmente fazia o que queria. Isso é mais assustador do que qualquer monstro, porque acontece na vida real. Todo mundo já ouviu falar de empresa assim, mano. A diferença é que na vida real o resultado não é um boneco gigante, assassino querendo matar os funcionários. É tipo assim, uma tragédia silenciosa, mano. E vamos ser sinceros, se aquilo fosse fiscalizado minimamente, não existia jogo. Não existia lore, não existia mistério, não existia jumpscare. Existia um relatório gigantesco e uma multi-história. O verdadeiro vilão de Pop Playtime não é o Huggy Wuggy, mano. É a ausência total de responsabilidade. O monstro só apareceu porque
porque deram espaço. É o clássico deixa assim que resolve, e nunca foi resolvido. Hashtag abandonado. Até o jogador só tá vivo porque ninguém pensou em fechar o prédio de verdade. Não tem muro, não tem alarme, não tem nada. Qualquer um entra, explora e sobrevive por acaso, mano. Isso não é inteligência do protagonista, é incompetência da empresa. Se a Playtime Corporation fosse organizado, o jogo acabava no portão, escrito área restrita. Pronto, créditos finais. O mais engraçado é que o jogo tenta criar clima de mistério, mas tudo grita abandono. Não tem planejamento, não tem lógica, não tem ordem, é tudo largado. Parece mais um prédio esquecido pelo governo do que uma fábrica de brinquedo famosa. E isso só reforça a ideia. O terror nasceu da negligência. Não precisava de ritual, não precisava de entidade. Bastava alguém ter feito o trabalho direito. Enfim, Pop Playtime funciona porque todo mundo aceita esse absurdo sem questionar. A gente entra, explora, corre, mas se parar pra pensar, dois se desmorona, mano. Não é medo do desconhecido, é medo da responsabilidade. Aquilo ali é um exemplo perfeito. A falta de regra cria monstros, literalmente. E isso deixa tudo ainda mais engraçado quando tu percebe. Se fosse no Brasil, então, meu amigo... Mano, todo vídeo que eu tô fazendo, eu tô citando o Brasil. Se fosse no Brasil, mano. É porque o Brasil é o maior exemplo. Isso aí já tinha acabado o processo. Ministério Público, Corpo de Bombeiro, um de cima. O Hug não ia nem sair da caixa, ia virar prova num galpão qualquer. A fábrica ia virar material do jornal, mano. E o jogo ia se chamar Playtime Corporation, caso que deu errado. O terror de Pop Playtime é quase educativo, mano. Ensina sem querer. O que acontece quando ninguém fiscaliza nada. Quando a empresa cresce sem responsabilidade, quando ninguém cobra, quando ninguém olha. O resultado não é inovação, mano, é caos. Só que no jogo isso vira entretenimento. Na vida real vira tragédia. O boneco é só o sintoma visível do problema. Então da próxima vez que tu se assustar com um corredor escuro em Pop Playtime, lembra, aquilo ali não é medo, consequência. Consequência da má gestão, descaso e abandono. O monstro não caiu do céu, ele foi criado, mantido e largado ali. Tudo isso porque ninguém fez o básico. O terror nasceu da preguiça administrativa, mano. No fundo, Pop Playtime é menos jogo de terror e mais alerta corporativo. Uma história sobre o que acontece quando ninguém se importa, quando ninguém pergunta. Isso aqui, tosse. Quando ninguém fiscaliza. O monstro só aparece porque o sistema falhou, literalmente. E isso torna tudo ainda mais irônico porque o medo não vem do desconhecido, mano. Vem do óbvio. Então fica a lição. Pop Playtime não precisava de herói, precisava de um fiscal. Não precisava de arma, precisava de um relatório. Não precisava de coragem, precisava de responsabilidade. O verdadeiro terror ali não é o Hug correndo atrás de tu, mano. É pensar que tudo aquilo aconteceu porque ninguém fez o mínimo. Isso, meu amigo, isso sim dá medo. Então, rapaziada, avisa esse efeito pra ver se, tipo assim, se eu trocasse o assunto dos vídeos, ia pegar as mesmas views que bate normalmente, tá ligado? Aí vamos ver aqui, se não bater, aí eu continuo com o tema de Stranger Things. Se bater, aí eu posso dar uma alterada, tipo assim, falar sobre jogos, filmes em si mesmo. E é isso, rapaziada, valeu aí por estar vendo esse vídeo, falou!